Já tá no ar já? Agora, né? Então, vamos iniciar aqui mais um Topcast. Hoje aqui nós temos a ilustre presença desse meu grande amigo, esse meu mentor que tá aqui, que é o Dr. Calbi Moraes, a pessoa aqui que vem transformando vidas, fazendo sonhos virarem realidade. É incrível a sua forma de ver o mundo, a sua forma de encarar os desafios, a sua certeza de que fazendo certo, fazendo as coisas da maneira certa, tudo dá certo também no final, entendeu? Porque aí você vai juntando força e o movimento fica forte. Fica forte pra caramba. Ô, Breno, eu fico até constrangido com tantos elogios, né? Mas eu acho que o entusiasmo, na minha visão de vida, é a mola mestra do sucesso. E entusiasmo eu tenho, né? E já tem bastante tempo que esse entusiasmo eu tenho. E eu percebo que esse mesmo entusiasmo que me contaminou, né, lá na minha juventude, quando eu pensava assim, em construir um ambiente que fosse capaz de transformar vidas, esse entusiasmo hoje é o combustível que te move. E Exatamente. cada dia você está se reinventando, trazendo coisas novas. E eu tenho muito orgulho de caminhar junto com você, próximo de você, principalmente compreendendo os seus princípios e esse combustível que é seu entusiasmo. Exato. É porque é aquela coisa, né, Calbi, que a gente vê, e eu acho que você é um exemplo claro disso. Você aí viaja aí toda semana pra tudo quanto é lugar, tá atrás dessa parte do movimento político, e você não tá fazendo isso pelo dinheiro, você tá ali te fazendo porque você gosta do movimento, você gosta das coisas. Porque fala assim, Calbi, por que você tá fazendo? Você já tem tudo na sua vida hoje, já tá com a carreira já toda estabilizada. Por que você viaja tanto, né? Por conta dessa vontade, né, velho, de fazer o negócio acontecer. O Breno, tem dois tipos de viagem, né? Tem o viagem na maionese, tem gente que viaja na maionese porque não tem de fato um propósito claro daquilo que ele quer construir ou transformar, e aquele quando o senso da responsabilidade ele fala mais alto do que qualquer tipo de vaidade. Eu acho que o senso de responsabilidade, até porque, como você disse no início da nossa conversa, eu sou Deus me permitiu que eu tivesse a sorte de ser um dos primeiros a chegar nesse ambiente da proteção veicular e ajudar a desenvolver esse fenômeno, né, que acabou alcançando o Brasil inteiro. Eu acho que esse senso de responsabilidade é o que me cobra e que me faz levantar todos os dias, me movimentar todos os dias, porque eu carrego comigo o orgulho de ser um daqueles que construiu esse ambiente. Mas eu não quero carregar comigo a figura que pode ter ajudado a sucumbir esse ambiente. A gente passa por um processo regulatório e esse processo regulatório ele é um fenômeno de transformações. E essas transformações elas carecem de a gente vigiar a todo momento para que nada que seja caro para nós, associações, isso desvirtue durante o caminho. Então essas viagens são viagens próprias do negócio, são viagens para a gente de fato construir um ambiente que seja capaz de proteger todos, que nasça lá na proteção do associado, de todo o ecossistema que compõe a nossa atividade, da distribuição descentralizada de renda, da economia, no fortalecimento dos empregos. Então, essas viagens, né, esse movimento, esse trabalho que a gente tem feito, e eu sou um desses instrumentos de transformação, é pensando principalmente no senso da responsabilidade, que é construir um ambiente que seja próprio para todos. Exatamente. E é legal isso aí, Calbinho, que eu acho que você tem hoje um sentimento assim de ser pai do segmento, de certa forma. Vamos falar, não foi você que chegou a ter ideia de fazer, mas foi você que criou, né? Então, desenvolvi, né? Desenvolveu. Você é o pai adotivo ali, porque se for olhar eu conheço aqui sua história, até você vai poder falar um pouquinho agora de onde que surgiu essa situação, mas você foi a pessoa que pegou esse segmento há 20 anos atrás? 20 e poucos anos atrás. 20 e poucos anos atrás. Você pegou um segmento que estava começando e você fez ele ser o que é hoje. Tipo, aquela coisa que há 20 e poucos anos atrás tinha lá 1.000 associados, 1.500 associados no país todo.
Hoje a gente tem aí 9 milhões de itens. Então, em 20 anos, você foi uma das pessoas, né, que conseguiu ajudar a promover a abertura de associações, a espalhar isso no Brasil inteiro, até porque também o seu negócio era atender essas associações. E hoje você vê aí que assim, você passou para uma outra etapa que foi agora de fazer o processo regulatório, né? Então, tipo, você ajudou a criar, você fez o negócio criar corpo e agora você está numa etapa de cuidar, né? Tipo assim, de fazer isso aqui não acabar daqui 5 anos. Isso aqui daqui 10, 20, 30, 50 anos, todo mundo vai olhar, porra, quem que foi o cara que fez esse trem acontecer? E aí vai ter lá a marca sua, né, cara? Que eu acho que você tá deixando um legado de forma positiva pela representatividade no segmento, não só pela criação, mas para fazer esse negócio se manter, né? Ô Breno, eu tive a sorte, né, de chegar próximo desse movimento quando ele estava começando. Eu, por origem, eu tinha uma corretora de seguros, então eu já tinha uma certa... Eu já tinha isso como familiar para mim, né, a proteção. E aí eu conheci uma associação que, inclusive, na época, já existia um burburinho no próprio mercado de seguros que dizia o seguinte, tá surgindo um negócio aí, e que isso quem dizia é o Sindicato dos Corretores de Seguros. E eu como sindicalizado, né? Fique longe desse pessoal, que esse pessoal aí é um negócio... não havia surgido ainda a palavra seguro pirata, não, mas esse pessoal é uma turma de irregulares que estão fazendo um seguro transvestido de associação. E aquilo estava dentro de mim, né? Porque eu fui treinado pelo sindicato. Eu morava num prédio e nesse prédio tinha um rapaz que coincidentemente, a gente encontrava na garagem nos mesmos horários. E aí ele ligava o carro dele, deixava o carro dele para esquentar, ele tinha um maré, né? E maré tem que ter um certo cuidado mesmo, né? Mas ele deixava o carro. E o maré era um sinônimo até naquela época de sucesso. E aí ele ligava o maré dele, eu ficava ali batendo papo com ele e o telefone dele tocava muito. Eu falei, pô, esse cara deve estar ganhando dinheiro, porque o telefone... Ou você está devendo demais, o telefone toca o que você deve, e ele não parecia que devia, né? Ou se não, ele está fazendo alguma coisa que, de fato... É uma coisa boa. Aí um dia eu perguntei para ele o que ele fazia, e aí ele disse, eu trabalho com proteção veicular. Eu falei, como é que é isso? Aí ele me contou a história, como é que era. Aí eu lembrei do sindicato, falei, opa, isso aí é o cara que o sindicato mandou eu ficar longe. Mas como é que eu vou ficar longe? Eu moro no mesmo prédio do cara, né? Então nem tão longe dá para ficar. Mas aí eu compreendi o que era o modelo de proteção veicular, que era compartilhamento daquilo que já havia acontecido, e graças a Deus ele tinha uma consciência, que eu chamo de consciência associativa muito forte, então ele me explicou isso, e aí eu perguntei para ele assim, o nome dele é Gercindo, tá? Falei, Gercindo, tá tudo ótimo, né? E o que é ruim nessa história? Aí ele falou assim, a assistência 24 horas é ruim. Aí eu falei, mas como que funciona? Ele falou, eu tenho um papelzinho aqui no meu bolso, que é uma relação dos guincheiros. Na hora que o associado estraga, ele liga no meu celular, e às vezes liga de noite, e eu pego e mando o reboque lá para ele, faço o pagamento no outro dia, na época não existia Pix, né? E aí ele conseguiu construir um ambiente mínimo de credibilidade com os guincheiros, e ele mandava o reboque, mas estava incomodado, porque por características os veículos eram veículos mais velhos, e veículos mais velhos quebram mais. E aí ele estava incomodado com isso, que ele às vezes estava em casa pensando em dormir, o telefone tocava, ele não tinha expertise de construir toda uma solução de atendimento. E aí ele falou assim, isso está me incomodando. Aí eu falei, se eu te apresentar uma solução, te interessa? E eu estava pensando ainda com a cabeça de corretor de seguros, né? E aí ele falou, me interessa. Aí eu fui para o escritório, cheguei no escritório, procurei todas as seguradoras para saber se eu tinha condições de comprar um serviço de assistência 24 horas ou ofertar um serviço de assistência 24 horas para ele, e majoritariamente todas disseram não. Porque na hora que eu apresentava o cliente, que era uma associação de proteção veicular, a turma já dizia, opa, essa é aquela turma dos irregulares e tal, isso não vai prosperar, isso não vai caminhar. Se a gente deixar de prestar serviço para esse povo, a gente vai ajudar até... A promover, né? Não, se prestasse o serviço ia promover, se deixar de prestar o serviço, vai avacalhar, né? Os caras não conseguem prosperar. Aí eu vi que não tinha condições, eu busquei na empresa de telefonia na época, que era a Telemar, em Belo Horizonte, como é que funcionava um 0800. Aí eles me contaram como é que funcionava um 0800, eu podia
atender o telefone no meu escritório, né? E à noite podia fazer um siga-me por um telefone celular. Eu desenhei um modelo de assistência 24 horas, eu não tinha uma empresa de assistência ainda. Criei, na época, junto com um sócio meu, uma empresa chamada... Eu tinha uma corretora que chamava RBS, que era a Rede Brasileira de Seguros. Aí nós criamos a RBS, que era a Rede Brasileira de Serviço, né? Apresentei isso para esse amigo meu lá, e ele falou, eu topo, gostei, você vai fazer isso aqui? Eu tinha copiado uma cartilha do mercado de seguros, qual que era o serviço de assistência 24 horas. E aí a gente negociou um preço lá, eu não tinha muita consciência de quanto, porque eu não conhecia nem frequência nem custo médio, quanto poderia se cobrar. Ele me apresentou os números dele, lá a gente chegou num valor desse serviço. E aí a gente implantou. Na época, Breno, quando a gente fez o contrato, isso aí até uma curiosidade, ele falou assim, Calbi, eu quero exclusividade. Aí eu falei, pô, meu negócio da assistência está nascendo agora, eu vou te dar exclusividade. Aí vai exclusividade, não vai. No final a gente acertou um contrato que ele teria exclusividade na cidade de Betim. Betim dá, né? No Minas Gerais tem 856 municípios, eu entreguei um para ele, eu tenho o resto de Minas Gerais, eu tenho o Brasil, sonhando que podia fazer um serviço bacana, mas não tinha experimentado atender ainda não. Então, comecei a atender, dei exclusividade para ele na cidade de Betim, e aí ele passou a dormir e eu fiquei acordado, porque o telefone começou a tocar no signo no meu celular, né? Então eu até digo o seguinte, se assistência 24 horas tem vários departamentos, eu passei por todos. Passei pelo dono e pelo atendente, né? Eu fui o primeiro... Atendente aqui é o... Alô? É o João? Era isso. Assistência 24 horas, o RBS Assistência 24 horas. Breno, boa noite, bom dia e tal. E a gente começou a prestar o serviço saiu com excelência, né? Porque ele foi muito espelhado naquilo que o mercado de seguros entregava. Tinha uma frequência alta, mas como eram poucos associados, tinha baixa utilização. O negócio é que, assim, como você conhecia muito bem o mercado de seguros, por já ser corretor há muito tempo, você era um dos melhores vendedores da Porto Seguro. Eu era um dos bons vendedores. Então, tipo, você já tinha um volume alto, você já sabia como devia ser o atendimento, você já sabia a dinâmica do negócio, coisa que o pessoal não tinha, né? Tipo, como é que eles iam saber? Porque eles não eram corretores, né? Corretor não mexia com proteção na época, né? Não trabalhavam, né? Aí o serviço emplacou, começou a dar certo. Aí uma outra associação, que aí eu descobri que só existia duas no Brasil. Existia essa, que eu tinha feito negócio, e existia uma outra que também ficava na cidade de Betim. Então eu tinha dado exclusividade para o Brasil inteiro. Eu tinha um produto para vender, mas não tinha quem poderia comprar o meu serviço. Ele tinha sido feito, e eu acho que ele se encaixava muito bem com a associação, né? Ele não tinha outro mercado que eu tinha enxergado que poderia distribuir esse serviço. Não tinha muita estrutura, mas tinha um serviço muito bem feito. Aí essa associação, que era a outra, me procura, porque ele viu a outra associação crescer, né, em virtude do 0800, me procura querendo comprar meu serviço, eu não podia vender, porque eu tinha um contrato de exclusividade, até procurei o meu amigo lá e falou, deixa eu vender, eu te dou até uma comissãozinha aí, se você deixar eu vender, vamos quebrar esse contrato. Ele não aceitou, né, porque ele estava crescendo. E aí o movimento das associações começou a despertar, e eu vou chamar de empreendedores, né, aqueles que estão dispostos a... E o empreendedor, ele pode ser até, ele não precisa ser um empreendedor comercial, né? Pode ser um empreendedor social, aquele que de fato quer fazer transformações na sociedade. E os empreendedores me procurando, né? Porque eles estavam me vendo trabalhar assistência 24 horas e querendo abrir associações. Opa, eu te ajudo. Só que você não pode abrir em Betim, né? Você pode abrir em qualquer canto do país, menos Betim. E aí, como eu morava em Contagem, eu morava em Betim, depois eu mudei para Contagem, as associações começaram a surgir na cidade de Contagem, né? Eu tenho certeza que aqueles que estão nos assistindo e que abriram associações em Contagem, seguramente passou por mim, né? Por esse processo. Até se for ver, né? Acho que as maiores associações do país hoje passaram pelo processo seu de direcionamento, né? A PVS você ajudou, né? Eu vou te contar como é que isso aí chegou, porque aí começou a surgir associações, né?
pessoas abrindo associações, aí nós abrimos umas 20 associações. Essas 20 associações, a grande maioria estava na cidade de Contagem e algumas em Belo Horizonte. Um corretor de seguros chega para mim e fala assim, Calbi, olha a confusão que você arrumou. Vocês abriram 20 associações, esse negócio é que deu um sinistro. Esse pessoal, por mais que o princípio seja rateio, né? Mas o rateio não se aplica quando a base de associados é baixa. Você com uma associação e com 50 associados roubar um carro, essa turma não vai conseguir cotizar para pagar esse carro, não. Aí eu falei, opa, é mesmo, essa turma não vai conseguir cotizar para pagar esse carro. Né? Aí eu fui embora para casa com isso na cabeça. No outro dia eu achei a solução. Vamos pegar essa turma toda, essas 20 associações, e vamos conectar elas no rateio de despesa, porque na hora que eu somo todas as associações, o conjunto de associados dessas associações dava ali 3 mil associados. O conjunto das associações. E aí a gente criou um movimento chamado Maternidade Associação. Conectamos essas associações. O intuito era proteger as 20 associações que não tinham capacidade de rateio. Na hora que isso aconteceu, Breno, que o setor divulgou que existia um modelo para o sujeito começar, que era uma maternidade de associação, que o cara se conectava com as outras, aquele que estava afim de abrir uma associação, mas tinha medo, ganhou coragem. Aí começou a abrir várias associações. Eu posso citar várias associações que abriram através desse modelo de maternidade, como, por exemplo, Autotruque, nasceu no modelo de maternidade de associações, grandes associações aí no Brasil, e talvez as maiores do Brasil, nasceram dentro do modelo de maternidade de associação. Você pega, por exemplo, as de Goiânia lá que eu sei. Goiânia nasceu tudo. Né? Dentro da maternidade. A Solid nasceu. Né? Solid, que é a Solid, Ancore. Ancore, a GSMB nasceu na maternidade. A Provel, né? A turma toda nasceu. A Top nasceu. Aqui a PVS também, aqui, né? Em BH. A PVS, ela nasceu num movimento que eu prestava consultoria para ele, porque havia um outro. Aí surgiu um concorrente para mim, né, que era a Fonfon Assistência 24 Horas. Eu estava como RBS Assistência, surgiu um concorrente, e esse concorrente me pediu ajuda para criar um grupo. Né? E aí, neste grupo da Fonfon Assistência, que eu participava na parte de consultoria, de processo, de regulação, nasce a PVS. Entendi. Né? E aí passou pelas maternidades, né? Então, eu sou capaz de afirmar que das grandes que estão no Brasil aí, seguramente 80% dessas associações passaram pelas maternidades. E aí caminhou, né? O setor. Você desenvolveu a ideia, né, do modelo de assistência, que depois também foi aplicado. Você desenvolveu a ideia do modelo de maternidade. Porque assim, você tinha um produto que precisava de demanda para você poder crescer, que você precisava oferecer assistência. Então aí você foi lá e falou, tem que desenvolver, tem que criar um mercado. Aí você foi e começou a montar o kit Calbi, né? O pessoal fala que é kit Calbi. O kit Calbi, que tinha já todo o manualzinho, a estrutura para o pessoal poder abrir a associação. E hoje aí você vê, né, Calbi, são cadastradas na SUSEP, foram mais de 2.300, são 9 milhões de associados. E tudo começou ali com você, né? Tipo, começou no estacionamento do prédio que eu morava. Né? A gente desenvolveu. E a gente não sabe, né, quais são os princípios, o que a sorte nos espera. Né? Eu acho que eu tive muita sorte em estar naquele estacionamento, de conhecer as pessoas que eu conheci. A gente abriu, em 2 anos, nós abrimos 600 associações. Isso no começo. E aí eu, que era o atendente da assistência 24 horas, na hora que eu assusto, eu tinha 300, 400 funcionários trabalhando para mim, todo um ecossistema que tinha sido desenvolvido. Porque quando nasce as maternidades de associação, a gente precisava de ter uma central de regulação de sinistro, que fosse, eu não digo que ela teria que ser a melhor, mas ela tinha que ser justa. Aquele que o mesmo processo de regulação que tivesse na associação A, B, C, D, fosse o mesmo processo de regulação. Então nasceu regulação de sinistro, depois nós conseguimos fazer uma estipulação de apólices de terceiros, que até então a proteção veicular não carregava a responsabilidade civil, e essa apólice chegou a 70 mil itens na ocasião, até o mercado de seguros cancelar essa apólice, mas ela foi importante para o processo, né? Porque na hora que eu tenho a proteção do veículo, tenho assistência 24 horas e tenho a proteção do terceiro, a gente acaba desenvolvendo
todo o produto que chegou até aqui, entre erros e acertos, né? Porque para a gente, naquela época, principalmente para mim, era um processo de aprender, porque a gente estava desenvolvendo um setor. E eu tive a sorte, durante essa caminhada, de encontrar bons parceiros. Eu me lembro, inclusive, como é que a Inova surgiu nisso, eu acho que vale a pena contar. A Inova, ela era um relacionamento daquele meu vizinho lá do prédio, né, que ele conhecia o Sanders, não sei de onde, mas eles se conheciam, e ele havia solicitado ao Sanders, que era programador, para fazer um sisteminha meio Excel, uma coisa simples, né, para se administrar basicamente a associação dele. E aí ele desenvolveu esse sisteminha, e teve um dia que eu não conhecia o sistema ainda, né? Aí teve um dia que eu contratei, naquela época ainda não era Inova, mas a empresa que era a empresa deles, eu acho que chamava Inkernaltech, que chamava a empresa deles, para fazer uma rede de um escritóriozinho que eu já estava abrindo e desenvolvendo. E nesse encontro eu encontrei com o Sanders, conheci o Sanders, e o Sanders me mostrou um sisteminha, né? Que na época ele estava chamando de SGA, Sistema de Gerenciamento de Associações e tal. E aí eu perguntei para ele, qual que é o seu propósito com esse SGA que você desenvolveu aí e tal? Era um negócio muito pequeno, tá? Ele falou, eu estou pensando em vender esse sistema para as associações, você já tem um monte aí, né? Me ajuda a vender isso. Eu falei, você quer quanto? Eu falei, eu quero R$3.000. Eu falei, e aí, você entregou o sistema? Não, eu entrego o sistema, na época era um disquete, ele instala lá, vai embora e tchau. E eu toco a minha vida e... Eu falei, opa, mas não é isso, né? Aí, na época, eu cheguei para ele e falei, vamos fazer diferente? Vamos pegar o SGA, vamos colocar ele na assistência 24 horas, eu te pago por item, eu vou te dar 50 centavos por item, e aí eu disponibilizo para as associações que eu estou atendendo, isso de forma gratuita dentro da assistência, e eu acho que isso num curto espaço de tempo vai ser melhor do que os seus R$3.000. Ele topou, né? Eu acho que a gente tinha na época lá uns 5.000 associados, né? Ele ia ganhar 2.500 por mês, né? Aí a gente coloca o SGA dentro dessas associações, melhorou o nosso atendimento, porque a gente tinha de fato um sistema de controle, né? Ficou mais fácil, inclusive, enxergar o veículo, se de fato ele teria a proteção na hora desse rateio das maternidades. Se ele estava ativo, se ele não estava. Se ele não estava, a gente tinha alguma coisa, porque até então era tudo meio Excel, né? Não, e é interessante essa sua visão de negócio, Robin, porque eu acho que isso é porque que você consegue ter sucesso nas coisas. Porque você sempre vai pensando em formas tipo assim, de ajudar o seu cliente. Então, vou botar esse sistema aqui porque eu vou ajudar, e aí, tipo, automaticamente também isso vai me ajudar porque eu vou ter mais controle, o cara vai crescer, e aí vira uma roda que o negócio saiu lá de 5.000 para... O auge da PVS foram 700, da RBS foram 700 mil itens. 700 mil itens em todos os serviços. Então, tipo assim, é um volume gigante. Eu acho que ainda não existiu uma assistência 24 horas maior do que a RBS. E olha que a RBS acabou tem 10 anos, né? Eu acho que não aconteceu nada ainda que supere a RBS, porque a RBS ela tinha mais de 1.500 associações, né, que eram atendidas pela RBS. Ela tinha talvez 80% ou 90% do setor naquela época. Né? E um mercado em desenvolvimento. Sim. É interessante isso, Rob, porque assim, essa mesma tratativa que você fez lá no começo de ajudar as associações, hoje também você está fazendo esse processo regulatório. Então, só que agora você está levando o nosso jogo para um outro nível, vai para um outro patamar. Que agora a gente, com esse mercado regulado, que foi uma luta sua, da FAM, da CNMulta, para poder fazer isso acontecer, agora a gente está podendo entrar num jogo com as seguradoras, ter formalidade, não ter medo, né? E aí você vê que assim, hoje a gente está com 9 milhões. O futuro, cara, vamos falar assim, eu acredito que daqui a 5 anos o mercado já de proteção já vai ser maior que de seguradora. Pelo menos pelo que eu tô vendo de crescimento geral aí de expansão. É muito bom isso, né, velho? Você vê que quanto mais você ajuda o próximo, mais o negócio vai... Sabe uma coisa, Breno, que eu sempre cito isso por onde eu passo. Há 20 e poucos anos atrás eu li um livro que chama Oceano Azul. Oceano Azul, talvez você tenha lido esse livro. Sim. Ele é um livro que ele diz o seguinte: para você participar, para você competir no mercado, o melhor espaço que você vai encontrar é um mercado, um espaço onde ninguém mexeu.
Um mercado que está tá meio virgem, ou senão você reinventar alguma coisa que te afasta do concorrente. O oceano da concorrência, onde preço é tudo, eu fico gritando na porta da loja, eu fico tentando atrair o cliente, e essa briga, esse livro, o conceito dele que é o tal do oceano vermelho, que é o oceano de sangue, né? Porque eu estou brigando pelo mesmo cliente que está todo mundo brigando por ele. E o oceano azul é você sair desse oceano de sangue e ir para um oceano onde o oceano é um mar aberto de oportunidades. E a proteção veicular, há 20 e poucos anos atrás, como ela nascia como uma alternativa para aquele que não tinha acesso, era um ambiente super oceano azul, né? Porque a gente estava apresentando para um público não identificado no mercado de seguros, que tinha comprado um carro, era um fenômeno social, o sujeito de classe média, classe pop, comprar um carro, por muitos incentivos de financiar em várias vezes e tal, por próprio modelo econômico que o Brasil vivia no início desse século, né? Esse fenômeno econômico, e aí não tinha produto, o oceano era azul, né? E hoje o oceano ainda é azul. Porque a gente está dizendo o seguinte, qual que é a frota nacional? Hoje são mais de 100 milhões de veículos. São 100 milhões de veículos, né, na frota nacional. Se você pegar o mercado de seguros tem 18 milhões de veículos segurados. Aí se você pegar o setor da proteção veicular, tem 9 milhões de veículos protegidos. A soma disso daí vai dar 27 milhões. Para 100 milhões, o oceano está muito azul ainda. Agora, esse oceano azul, ele é um caminho de inúmeras oportunidades, né? E aí, ele está na oportunidade do associado achar uma solução mais justa, mais adequada a ele, né? Tá para as associações se desenvolverem, para os consultores que vão fazer a prospecção desses associados. Então, a gente tem que enxergar, e aí eu acho que você enxerga isso até melhor do que eu, as inúmeras oportunidades que a gente tem pela frente. Eu pontuo muito, Calbi, que assim, até falei isso agora na convenção, a gente tá só no começo, entendeu? O pessoal que não tem entendimento geral do mercado, olha e fala assim, cara, esse aqui já tá saturado, não tem para onde vender, não tem para... Meu amigo, tá só começando, entendeu? O tamanho das associações, o tamanho desse mercado, ele vai multiplicar por 5, por 6, entendeu? Então a gente vai chegar lá em 40, 45 milhões, principalmente porque as proteções veiculares, Calbi, elas têm um grande diferencial que as seguradoras e os corretores de seguros nunca vão conseguir desenvolver. A gente tem capilaridade para poder chegar lá na ponta, lá no associado que não tem acesso a um financiamento, que ele fica com medo de entrar no escritório de corretor de seguros. A gente vai lá e conscientiza essa pessoa. Então, esse é o grande diferencial da proteção veicular. Os nossos consultores, eu falo isso não só da Top, mas de todo o Brasil, eles fazem um serviço social de conscientizar as pessoas, entendeu? Eles mostram para aquele senhorzinho lá, cara, que tá com carro, ele fala, cara, se alguém roubar seu carro, e aí? Leva o carro e deixa o carnê, né? Exatamente. E se alguém chegar ali e você tá andando, você bater no outro, você tem esse dinheiro guardado? Não tem. Então, é uma coisa que assim, deveria ser obrigatória hoje no país, o pagamento da proteção do seguro, e não é, entendeu? A responsabilidade civil, ela é obrigatória. Só que ela não diz como, né? Por exemplo, você bateu no meu carro, você é o causador, civilmente você tem a responsabilidade de me atender, de me amparar, né? Mas como a grande maioria não tem seguro, e a gente sabe disso, né? Se são 100 milhões, não tem nem 30% que tem. Então, se você bater na rua aí, a chance de você ter alguém que não vai ter condições de reparar seu carro é de 70%, né? Então, deveria ser, sim, obrigatório. Mas eu acho que antes de ser obrigatório, e aí é o papel do consultor, e eu acho que ele faz isso com muita competência, é despertar essa responsabilidade. É dizer para o sujeito, ô camarada, se bater num carro aí, o seu você até para ele na garagem e espera para ver o que vai acontecer, o que vai dar. Mas no meu carro que foi atingido por você, eu não estou disposto a esperar, né? Então, como as pessoas também têm dificuldade de construir poupança, de ter reservas, né? E a gente vive um momento não diferente de outros, né? A gente tem que matar um leão todos os dias, é uma nova história todos os dias. Eu acho que a proteção veicular é
neste momento, a solução mais inteligente, principalmente para aqueles que não têm condições de ter outro tipo de proteção. Porque, além dela ser mais humana, né, porque ela de fato ela não está aqui para... Ela não é uma estrutura vorazmente comercial, ela é uma estrutura de inclusão, né? Eu acho que a proteção veicular ela carrega essa carga de inclusão, ela carrega a performance do corretor, que ele está lá na sua micro-região falando com seus amigos e os amigos dos amigos traz mais pessoas, né? Ele acaba sendo uma referência regional desta proteção e que permite que o associado que não tem acesso a nada participe, permite que ele tenha, que a vida dele seja próspera, porque respeita-se a máxima de quem trabalha recebe, e ele acaba tendo sucesso nisso. E principalmente eu acho que a gente tem um oceano azul aí pela frente. Exatamente. Que a gente não pode esquecer de jeito nenhum. É até importante, né? Assim, porque o pessoal eles não tem noção dos números do setor. Então, hoje, a gente tem mais de 9 milhões de veículos segurados, né, protegidos no país, né? São mais de 40 mil trabalhadores hoje que estão vinculados no administrativo. De forma direta, né? De forma direta. Isso, pessoas que estão lá atendendo o associado para fazer o cadastro, para poder na parte do boleto, para abrir o sinistro. E aí, na hora que você vai pegar ali a parte ainda de consultores, né? 40, 50, 60 mil consultores hoje no país que estão gerando renda, entendeu? Então, tipo, esse nosso segmento, ele é muito grande, né, Cabelo? É uma potência hoje que, assim, foi por isso até que a SUSEP, as seguradoras, falou, velho, não tem mais como parar esse negócio. Como é que chega e paralisa aí as associações? Tipo, 9 milhões de veículos, o pessoal vai ficar tudo sem proteção? Vai ficar assim, porque eles não têm contato com as seguradoras. Entendeu? Tipo, o movimento vai ficando tão grande que chega um momento aí, não dá mais para parar esse povo. Eu acho que não dá para parar, e principalmente quando você analisa. Eu vou fazer um comparativo aqui, que é um comparativo do setor do mercado de seguros e o nosso setor, né? O setor do mercado de seguros ele tem uma forte concentração em algumas seguradoras. Se a gente for tentar passar de 10 aqui contando nos dedos, a gente vai ter dificuldade de falar de 10 seguradoras que trabalham no ramo automóvel, que é o nosso negócio. E se a gente for analisar o nosso setor, no cadastro da SUSEP passou de 2.200 associações. Eu até acredito que esse número ainda seja bem maior, porque teve gente que não cadastrou porque estava desconfiado, teve gente que não cadastrou porque não ficou sabendo, né? E associações surgiram também após o cadastro, né? O que tem que ser colocado como um ponto forte, né, do nosso setor é essa desconcentração. Enquanto o mercado de seguros está concentrado em 10, nós estamos em mais de 2.000 associações, né? Isso eu falo a todo canto que eu vou, né? O que seria de Caruaru, lá em Pernambuco, se a proteção veicular não existisse ou se ela deixasse de existir, né? Eu tenho quase certeza absoluta que depois do comércio a proteção veicular seja o maior instrumento de geração de oportunidades na cidade de Caruaru, que seja o maior fomento de todo o ecossistema, seja oficina, seja guincheiros, né? Seja inúmeros prestadores de serviço na cidade de Caruaru. O que seria da cidade de Tubarão, em Santa Catarina, se a proteção veicular deixasse de existir, né? Na entidade que congrega lá no Sul, são mais de 100 associações que estão nessa entidade, num número que nós fizemos um trabalho e identificamos 160 associações em Santa Catarina. O que seria de Tubarão, né? O que seria de Santa Catarina se a proteção veicular não existisse? Ela é uma estrutura muito importante, principalmente de desconcentração de renda. O mercado de seguros ele tem uma forte concentração no eixo Rio-São Paulo, ou seja, o dinheiro do segurado do mercado de seguros ele vai lá para São Paulo, ele gera emprego em São Paulo, ele fomenta o mercado de São Paulo, ele faz as coisas acontecerem na região onde é a sede. E a proteção veicular não, esse dinheiro ele tá
pulverizado em inúmeras micro-regiões. Então, as associações de Contagem geram emprego na cidade de Contagem. A TOP é um exemplo disso, né? Quantos empregos a TOP não tem de forma direta na cidade? Você pega aí a TOP, hoje aí 200 colaboradores no administrativo. Olha que loucura. São mais de 800 consultores. Então, você vê assim que como que é um mercado que gera muitas... sem contar, gente, os terceirizados. Técnico de instalação, guincheiro, as oficinas. É tanto emprego que é gerado, né, que é muito grande o segmento. Eu sou capaz de afirmar, mas sem nenhuma certeza, que é possível. Eu estou falando de uma associação, que é a Top Brasil. É possível que a Top Brasil gere mais emprego do que o Shopping Itaú Power Shopping. Que é aquele shopping de Contagem que é o maior shopping. É possível que gere mais emprego. O administrativo da Top gere mais emprego do que o administrativo do shopping. E se a gente considerar todo o ecossistema de oportunidades da Top, como a geração de emprego direto, a parte dos consultores, já são quase 1.000 consultores, né? E considerar, fazendo uma analogia ao shopping, considerar os lojistas e seus empregados e tal, é possível que o ecossistema da Top, que está dentro da cidade de Contagem, seja muito mais forte do que o de um shopping center, né? E aí, esse dinheiro, se ele tivesse no mercado de seguros, ele iria lá para São Paulo. Ele ia estar lá na Faria Lima, esse dinheiro, onde estão as principais seguradoras. E não, esse dinheiro está na cidade de Contagem. Né? Ele está gerando oportunidades em Contagem. E muitas vezes é necessário a gente despertar isso no poder público e dizer o que isso representa. Eu me lembro que em 2021 ou 22 nós procuramos a prefeita de Contagem, já era Marília Campos, e apresentamos para ela a proteção veicular. Ela falou, opa, eu vejo sempre escrito isso no muro, não sabia o que era proteção veicular. Aí nós contamos para ela o que era, dissemos para ela que o berço da proteção veicular, de certa forma, tinha acontecido na cidade de Contagem, até porque eu não podia abrir associação em Betim na época, então tinha que abrir, era em Contagem, e ela ficou tão espantada com esses números da proteção veicular de Contagem, que aí, através da iniciativa do governo municipal, foi encaminhado um projeto de lei para a Câmara Municipal de Contagem, e hoje, no dia 24 de março, é o dia do associativismo na cidade de Contagem, é a cidade reconhecendo a força das associações na economia. Isso já aconteceu também na cidade de Uberlândia, que já tem o dia do associativismo, que também é no dia 24 de março, né? 24 de março, por coincidência, é meu aniversário, né? Não sei por que é dia 24 de março. Mas tem outras cidades que já fizeram o dia do associativismo, que é o município reconhecendo a associação como fomento dessas regiões. Isso é um orgulho imenso, né? A gente está participando disso, que daqui a 50 anos eu não vou estar aqui, né? Mas talvez que numa notinha do livro, contando essa história desse movimento, meu nome esteja lá. O negócio é assim, o pessoal tem que entender que isso é um movimento. Começou há 20 e poucos anos atrás, tinha 1.000 e poucas placas, aí depois de 20 anos já tem 9 milhões. E agora esse movimento está regulado, está sendo regulado, né? A gente está com mais força, a gente pode botar a cara, a gente não precisa ter medo de denúncia disso, daquilo. Dá mais 20 anos para esse segmento, né, Calbi? O tamanho que isso aqui vai ser. E aí o pessoal vai olhar para trás, vai, quem que começou esse negócio, né? Como que isso aconteceu, quem que foi? Isso tá botando seu nome na história, né, velho? Tipo, de forma positiva, né? Eu acho que o seu também tá. Eu acho que essa turma toda que tá aí, porque a gente ainda enxerga. No começo, como tá no começo, eu acho que todos os personagens que vão ajudar a desenvolver isso, e aí eu faço aqui até um reconhecimento, né, de você como um grande gestor, principalmente do consultor, né, da relacionamento do consultor com a associação, das inúmeras oportunidades, gerando um campo de oportunidades. Eu acho que durante todo o processo de desenvolvimento da proteção veicular, e houveram erros e acertos, muito mais acertos do que erros, mas aconteceram, mas você é uma figura hoje de reconhecimento nacional como uma nova visão para o consultor, no desenvolvimento do consultor, no desenvolvimento de oportunidades, no desenvolvimento desse canal de distribuição. Então, eu digo o seguinte, que em Minas Gerais tem um ditado que fala assim, ó, atrás de morro
sabe o que tem? Morro. Então, a todo momento o Calbi é um morro, depois do morro Calbi tem o Breno, depois tem mais morro. A gente não pode desconsiderar a criatividade daqueles que em algum momento foram criativos, né? E aqueles que estão chegando com novas soluções, com coisas novas. A todo momento me surpreendo com as coisas que estão acontecendo. Eu me lembro que há 20 e poucos anos atrás, para você fazer uma adesão, era um bloquinho, um papel, era uma fichazinha de vistoria, a fotografia, o celular nem batia foto. Tinha que comprar a câmera. Tinha que ter uma câmera fotográfica, não tinha nem onde guardar essas fotos direito, porque não tinha sistema. Então, olha onde isso já chegou, né? E aí, a todo momento eu me surpreendo, porque está surgindo novas ferramentas, né? E ferramentas de uma força tecnológica violenta. Eu vi o aplicativo da Top, opa, imagina isso aqui, onde esse negócio está chegando, né? Hoje o consultor e também o associado, ele acaba cuidando da vida ou do ciclo da vida do consultor e do próprio associado dentro de um aplicativo. Exatamente. Né? Eu tenho assistido as coisas que estão acontecendo, daqui a pouco vai ter um banco que vai estar cuidando dessa relação lá dentro, o cara vai ter lá o Top Bank, eu estou até chutando aqui, às vezes pode até ser, hein? Vai ter o Top Bank, e no Top Bank ele vai ter lá o saldozinho que ele tem, as coisas que estão acontecendo, as inadimplências dos associados, o CRM dele vai estar lá dentro, as coisas vão estar acontecendo lá dentro, por quê? Atrás de morro, sempre tem morro. E depois disso vai acontecer mais coisa ainda, né? Que aí, se eu tivesse a bola de cristal para adivinhar o que vai acontecer, eu seria um homem rico, né? Mas como eu não sei o que vai acontecer, mas que vai vir coisa inovadora, vai. Exatamente. Né? Mas acho que cara, é muito assim, o melhor está por vir. Eu acho também. Tem muita coisa para acontecer, tem muita coisa boa. Eu acho que é só a gente manter, acho que todas as frentes, né? Sempre pensar em prol do mercado, em prol das equipes, dos consultores, dos associados. Não tem erro. Tênis também, Calbi, que assim, você começou com a RBS. E aí eu acho que você chegou a um momento que você deve ter percebido que o movimento estava começando a ter uma desunião, né? Tipo, como que surgiu a FAN, né? A Força Associativa Nacional, como que ela surgiu? Na verdade, eu vou responder igual eu perguntei para o Gercindo lá quando eu fiz o primeiro contrato de assistência. Eu perguntei para ele o que era ruim nessa história. Por enquanto, só falei da parte boa, né? E o Gercindo falou que a assistência era a coisa que estava dificultando ele. E aí, a parte difícil de toda essa caminhada é que a gente sofreu muita perseguição. Porque à medida que a gente crescia, que a gente desenvolvia, a gente teve a perseguição do mercado de seguros, e esse mercado de seguros acabava denunciando como se fosse uma atividade irregular, espelhando a atividade do seguro. E a gente teve inúmeras ações civil públicas, a gente teve investigação se isso era atividade de seguro ou se não era, se havia desvio de finalidade. E naquela época, a FAN surgiu em 2014, ela foi a primeira entidade, né, que se dispôs a falar em nome do setor. Era necessário que alguém falasse pelo setor, que falasse por nós. Porque uma coisa era eu ir numa audiência pública, pedir a palavra, ou ir dar uma entrevista, porque a gente estava sendo muito perseguido, né? E a gente dava entrevista até como contraventor, né? E aí, e eu falar em nome do Calbi, né? Falou, eu Calbi acho isso, ou eu fulano acho isso, né? E precisava de ter uma voz que falasse pelo setor. E aí nós tivemos um grupo de pessoas, né, que aí nós criamos a FAN, Força Associativa Nacional. O primeiro presidente da FAN foi o Zé Arthur, que eu digo o seguinte, ele era o que tinha um olhar ele compreendia mais a atividade, era o mais velho do nosso grupo. Ele fez o primeiro mandato da FAN, de presidência da FAN. No segundo mandato, eu fui escolhido, né, para ser o presidente da FAN. Eu tinha alguma influência no primeiro mandato, porque eu estava, as coisas acontecendo, eu estava ajudando muito a FAN nesse processo. Mas aí no segundo mandato, eu assumi a FAN como presidente, aí eu tive a sorte, né? Você diz que sorte não existe, né? Mas eu acho que eu vou dizer que eu tive a sorte que a gente passava por um processo de discussão da atividade e que exigia alguma organização, né?
E aí havia um projeto de lei na Câmara dos Deputados que tinha sido apresentado por um líder do mercado de seguros, e esse projeto de lei era para reconhecer a irregularidade das associações e dar fim na atividade, né? Porque eu dizia o seguinte, ó, isso era igual o estacionar no local proibido. Aquilo que não tem a placa dizendo que não é proibido, eu não preciso ter uma placa dizendo que é permitido, né? Aquilo que não está dizendo que é proibido é permitido, né? E a proteção veicular, ela estava e ainda está alicerçada no associativismo, e não tinha nada na legislação que dizia que não podia, porque estava dentro do princípio do associativismo. Mas aí ele fez um projeto de lei que dizia que era proibido e justificou porque era proibido. Aí, por sorte, né, a FAM existia. A FAM, ela foi fundada em que ano? 2014. 2014. Aí, quando ela foi criada, precisava de uma figura para o debate. A FAM fez esse papel de debate. Surgiram outras entidades depois, na hora que a FAM surgiu, mas ela foi a primeira. E aí nós fomos para o debate, a primeira entidade nacional. Aí nós fomos para o debate representando o setor. E aí a gente conseguiu mobilizar o setor, a gente conseguiu organizar o setor no discurso, a gente conseguiu contrapor dentro da Câmara dos Deputados aquilo que eles queriam imputar no nosso segmento, e a gente teve uma atuação muito forte. A história conta isso, está tudo nas redes sociais da FAM, no YouTube. Em resumo, tipo assim, começou a surgir um movimento das seguradoras contra as associações para poder tentar colocar o nosso mercado como ilegal, porque assim, a gente tinha a base lá na Constituição que poderia, e eles queriam criar uma lei para poder impedir isso. Né? E aí, por conta desse momento, tem que ter representatividade aqui, né? Porque senão o nosso negócio aqui vai acabar, as associações vão fechar, a denúncia da Polícia Federal, isso tudo. Aí, a partir disso, então, você chegou e a FAM começou a tomar corpo realmente, né? Para poder defender. Ela começa a defender, ela começa a organizar o setor. Porque você não vai lá em nome do Calbi. Não era o Calbi. O Calbi não tem voz. O Calbi é uma voz numa multidão, ele é uma agulha no palheiro. Agora, uma entidade... que fala em nome de um segmento, fala diferente. Exato. Aí a entidade FAM, que estava representando ali já, tipo, dezenas, centenas de associações, entra ali como representatividade, e aí ela tem voz lá no palco político. Porque, no final, gente, o povo, a gente não gosta de político em geral, porque tem essa questão hoje no Brasil, né? Mas é a política também que faz as coisas acontecerem, né, cara? Se você não tiver, se não pegar lá para poder fazer, o negócio fica parado, né? Voltaire, né, dizia o seguinte: se você não gosta de política, você vai ser comandado por aqueles que gostam. O mercado de seguros gostava de política, né? E a gente teve que aprender a gostar. Porque se a gente não gostasse de política, a gente seria comandados ou a gente seria exterminados por aqueles que gostavam de política. Então, a FAM nasce e representa o setor num momento muito difícil, né? Um momento que a gente precisava, de fato, de reforçar a nossa identidade, de não permitir que houvesse retrocessos na legislação. O projeto de lei, ele não conseguiu passar esse projeto de lei, né? A gente conseguiu segurar isso na Câmara dos Deputados, aí teve uma série de manobras, né, para a gente fazer isso, mas são manobras legítimas, tá? Não teve nada de errado, não. E aí, com esse projeto tranquilizado, né, acaba meu mandato na FAM, e aí o presidente da FAM que foi escolhido foi o Gabriel Borges, né, que é um importante advogado de Goiás. Ele assume o 3º mandato da FAM, e eu acho que, da mesma forma que eu tive sorte, porque eu peguei um momento de muito debate, de muita luta, ele pegou um momento que foi o momento da pandemia, né? Ele pegou a FAM na época que a turma, Raul Seixas falou que a terra parou, e parou mesmo, né? Tava todo mundo parado, mas ele conseguiu grandes avanços, ele conseguiu um projeto de lei que se transformou em lei em Goiás, através do deputado Carlos Cabral, que foi a primeira lei nacional de um estado que reconhecia a proteção veicular. Isso nasceu na gestão do Gabriel Borges lá em Goiás. Ele conseguiu construir muitos estudos, aquilo que eu chamo de consciência associativa foi disseminado, mesmo estando num período de pandemia. Eu acho que o Gabriel foi importante demais, não, eu tenho certeza e reconheço a importância dele, como o Zé Arthur também, lá no começo, né, na construção da FAM como entidade capaz de representar o setor.
Depois, né, quando termina o mandato do Gabriel, eu acho que pela história que eu tinha construído e a forma aguerrida que eu tinha participado da AFAM lá na época do combate da lei, do projeto de lei que eles estavam tentando construir, o grupo, né, que é o grupo que organizava a AFAM, compreendeu que eu deveria ir de novo para um outro mandato na AFAM. E aí eu fui de novo, né, para um outro, mas não queria no começo, né? Inclusive, na época eu estava lá na casa do Eudes, né, naquela varandinha dele, né, tomando a cerveja, aí o telefone toca, aí era o Júnior de Pernambuco, e falando, Calbi, eu estou em reunião aqui com a turma da AFAM e nós decidimos que você deve concorrer à próxima presidência da AFAM. Eu falei, você doido, eu estou feliz aqui, eu não tenho confusão nas minhas costas, estou tranquilo demais. Aí estava mesmo, de fato, muito tranquilo. E aí fizemos uma reunião online, eu, Júnior, Gabriel, o Eudes do meu lado lá, né? Que acabou entrando na reunião, e aí eles me insistiram, e o Eudes falou assim, é você ou aquele jeitão dele? É agora ou nunca, é você ou de jeito nenhum e tal. E aí me deu um gás, aí eu aceitei o desafio, aí nasce um quarto mandato da AFAM, né, que eu entrei na... Isso daí, Calbi, é muito que assim, a gente fica... A gente sabe a responsabilidade que é estar nessa posição. Então, assumir esse cargo não é só para ter o título. Você está como presidente da AFAM, presidente da Senimulto, não é só ali. Você tá com a responsabilidade de todo o segmento, de 2.000 associações, hoje, né, que é o caso da Senimulto, 2.000 associações, a quantidade de colaboradores administrativos, de consultores. Então, você tem que fazer uma coisa que vai beneficiar para esse pessoal. E você não pode fazer meia boca. Você tem que dar 100%. Eu tenho essa mesma responsabilidade hoje com a Top, que eu falo, velho, esse pessoal que está aqui, eles vivem disso. Isso aqui é a vida deles. Então, eu não posso dedicar só... Você não pode ser de qualquer jeito. Não posso estar só uma parte de mim. Tem que estar 100% de mim. E é de segunda a segunda. Eu vejo e eu tiro muito de inspiração a forma como que você conduz as coisas. Que você tem um nível de crença que as coisas vão acontecer. E você coloca a meta ali e você acha formas de subir a montanha, de chegar lá e vem para outra montanha e vai escalando. Então... Mas eu acho que até essa resistência sua é porque você sabe o trabalho que dá. E você sabe também que não é todo mundo que vai fazer. Que quem que pega para fazer isso que você faz, né, cara? Ô, Breno, eu acho que a primeira coisa que você tem que fazer é trabalhar a sua cabeça e acreditar. E às vezes, né, é acreditar naquilo que ninguém está acreditando. E é difícil. Parece até que você está ficando louco, né? Quando você fala assim, eu acredito nisso, a gente vai conseguir... fazer um ambiente assim assado. Quando a própria lei ela foi desenvolvida, né, a gente sofria talvez o pior momento de perseguição, né, que o setor teve. E quando nós nos organizamos para construir um marco regulatório, uma lei, né, pouca gente acreditou nisso. Achou que era ideia de maluco, né? Porque, a gente está nisso aí há 18 anos, né? E até agora não aconteceu nada, a gente não... Mas porque é um processo de organização do setor, né? E aí a gente consegue a lei, a partir daquilo que parecia uma loucura, que se tornou uma realidade. É legal que, assim, para todo mundo, era impossível. Era. Eu tenho uma frase do Walt Disney, e que me marcou muito, e eu acho que serve para isso também, serve porque a gente está fazendo na Top, serve para diversas coisas. É divertido fazer o impossível. E pior que é. Você pegar aquilo ali que todo mundo fala, cara, não tem como bater essa meta, não tem como atingir esse resultado, e você pegar lá e você enfrentar o problema, você enfrentar o desafio e tirar aquilo do papel, vem um sentimento de realização muito, muito bom, né? Principalmente quando você está fazendo uma coisa que não vai só te beneficiar, vai beneficiar muita gente. E eu acho que, assim, para marcar isso, Calbi, eu queria te falar, isso até foi um gestor lá da Top também, que chegou para mim e falou exatamente a mesma coisa. Calbi, muito obrigado por você não ter desistido do seu sonho. Obrigado, eu que agradeço. Porque se você tivesse desistido lá atrás, no começo ali das associações, não teriam surgido essas 2.000 associações aqui que estão. Se você tivesse desistido do seu sonho de fazer esse mercado ser regulado,
a gente não teria esse mercado hoje regulado. Se você não tivesse, se você desistisse do seu sonho de fazer com que a regulação não fosse de uma forma justa e que fosse realmente atender as associações, o mercado agora iria acabar. Então, obrigado por você não desistir dos seus sonhos, fazer aquilo que é impossível se tornar realidade e ser um exemplo. Eu acho que muita gente que não te conhece não sabe o quão grande homem você é, o realizador de coisas impossíveis que você é, viu? Eu me lembro que quando a gente precisava de avançar, né, com o processo regulatório, e isso, quem está assistindo a gente nas redes sociais acha que é mole, né? Mole no sentido assim, que quem está pagando essa conta, né? E a gente precisava de fortalecer a FAM para desenvolver esse trabalho. Pra você ter uma ideia, de 2023 até o final de 2024, eu fiquei mais em Brasília do que na minha casa. E eu não sou deputado eleito não, né? Então, precisava de um movimento para isso. E eu procurei um presidente de uma associação, grande associação, tá? E aí eu falei assim, expliquei o que eu estava fazendo, qual que era o projeto. Aí eu falei assim, você topa me ajudar? Aí ele falou assim, eu não acredito em uma palavra que você disse, mas eu não tenho opção a não ser te ajudar, porque eu estou sem saída, né? Eu preciso de fato acreditar em alguma coisa. Eu tenho que agarrar nesse galinho aqui, porque senão eu vou cair no abismo, né? E aí ele mesmo sem acreditar, e ele sabe quem que me falou isso, eu tenho o maior respeito pela nossa amizade, e ele falou assim, eu vou te ajudar, mesmo não acreditando. E acho que muitas pessoas que não acreditavam, na hora que viu as coisas caminhando, e eu não estou dizendo que o mundo está perfeito não, viu, Breno? Eu acho que tem muita coisa para acontecer, né? Eu acho que a política ela não termina, né? A gente tem que continuar cuidando do setor. Eu acho que o processo infralegal ele tem que passar por transformações que de fato respeite os princípios das associações, o princípio do associativismo, que reconheça o rateio de despesas como instrumento de solvência. Isso tudo que a gente tem que trabalhar politicamente e tecnicamente. Mas só de construir uma lei e a gente ter perspectiva de futuro, e quando eu falo de perspectiva de futuro, é aquilo que te faz acreditar todos os dias naquilo que você está fazendo. E você é uma prova viva disso. Eu também, como viajo, né? Eu estou viajando com essa responsabilidade de construir um ambiente que seja um ambiente aplicável a todos. Você também está viajando com a responsabilidade de construir um ambiente que seja próspero para aqueles que caminham e que acreditam nos seus sonhos, né? E que a gente a todo momento não desiste. Você, em momento nenhum, até nos piores momentos, e nós dois sabemos os momentos difíceis, né, que institucionalmente nós tivemos que passar, você não desistiu. Eu me lembro que você falou assim, não, eu estou disposto a enfrentar, né? Eu tô junto, vamos embora, vamos seguir aqui na nossa batalha. Então é isso, eu acho que eu sou uma pessoa que de fato não desiste, mas eu sou alimentado pelo seu entusiasmo, eu sou alimentado pelas realizações que a proteção veicular faz nas vidas das pessoas e especificamente a TOP é um exemplo dessas transformações. Eu sou alimentado pelo meu senso de responsabilidade, né, que essas famílias dependem desse setor, e eu sou alimentado também pela uma vontade grande, né, de fato ser uma figura importante no processo da construção, da estabilização e da regulação de uma atividade. Eu tenho essa responsabilidade comigo. Então é isso. Eu carrego isso e acho que tem muita coisa que ainda vai acontecer, né? Que o oceano tá super azul. Tem muita coisa por vir. Até disso aí, Calbi, você que tá ali por dentro, né? Hoje você é o presidente da Senimulta, né? Uhum. A Senimulta, se puder até explicar assim, de forma resumida, o que é a Senimulta hoje? Quando surgiu a ideia de fazer as Senimultas, foi um conjunto de associações e federações que falaram, nós precisamos de uma entidade, a exemplo que tem a CNSEG, Confederação Nacional dos Seguros, que tem a CNI, Confederação Nacional das Indústrias, e tem a CNC, que é do comércio. Então, todos os setores organizados, eles têm
as bases das federações e uma confederação. A confederação centraliza todo o setor, né? A confederação ela representa principalmente politicamente um setor. E aí nós reunimos, criamos a CN Multos através de algumas federações. Foram 5 federações que fundaram a CN Multos, que foi a Federação do Rio, a FAM, a do Rio Grande do Sul, a de Pernambuco, não, é uma turma aí, né? Das federações que criaram a CN Multos. E naquela época, como eu já vinha na FAM e vinha muito aguerrido no processo de construção dessa lei, eu fui definido como presidente da CN Multos. Criamos a CN Multos, a lei passou, as coisas aconteceram, e aí, sabe aquilo que era impossível se torna realidade? Na hora que o impossível se torna realidade, muitas pessoas começam a enxergar oportunidades. E muitas vezes as oportunidades não são oportunidades de socializar o benefício, de todo mundo caminhar juntos. São oportunidades que eu chamo de oportunidades levianas. Né? Quando eu digo o seguinte, ó, e aconteceu isso, né, no nosso setor, já que regulou, agora vamos fazer isso aqui só para um pequeno grupo de associações. E aí teve dentro da CN Multas, teve uma discussão muito forte dos propósitos da CN Multas. Eu fui um contraponto, que eu achava e ainda acho e defendo isso, que se a gente não conseguir regular para todo mundo, eu vou sair frustrado e meu senso de responsabilidade ele vai sair assim desastrosamente acabado, né? Se a gente não conseguir isso, para mim, eu acho que eu perdi o jogo. E havia um grupo, né, dentro da CN Multos que dizia, não, isso aqui tá bom para meia dúzia, aqui tá bom para todo mundo, né? Então aquilo que a gente falava e falo ainda, que é a desconcentração de riqueza, a gente ia concentrar de novo. Então, durante um tempo, houve uma forte queda de braço dentro da CN Multos, qual que seriam os caminhos dela, e eu bati o pé e falava que não, que tinha que ser para todo mundo e que todo mundo tem que ter a mesma voz, esse espaço tem que ser democrático, não tem essa história quem é grande vota de um jeito, quem é pequeno vota do outro, né? Eu até cito como exemplo, né, o deputado que foi eleito com 1,5 milhão de votos e aquele que foi eleito com 50 mil votos e ambos foram eleitos, o voto deles vale a mesma coisa, não tem essa história que quem tem mais voto tem mais, e pode até representar um sentimento de mais pessoas, mas o voto vale a mesma coisa. Então, houve durante o processo de estruturação da CN Multas, uma briga pelos conceitos ideológicos, mas depois, um grupo que nós estamos à frente dele, a gente acaba, de fato, assumindo a CN Multas como um instrumento capaz de fazer o debate político das associações, das federações e principalmente no respeito à atividade naqueles alicerces que eu te disse, que é rateio, que é solvência balizada no rateio, associação, como isso tudo. Até nisso daí, Calbi, você sempre está lá em São Paulo, você está lá em Brasília, você está em contato com a diretoria da SUSEP, né? Porque hoje você é um dos grandes representantes, né? Uma das pessoas que está realmente fazendo esse processo correr. E até por isso você tem essa comunicação direto com o Taviani, que é o superintendente, com o Queiroz, que é o diretor responsável geral disso. E tem muita coisa que está sendo discutida. Qual que é a proposta hoje que a CN Multua, que a FAM, está levando lá para a SUSEP do processo regulatório? Porque eles vieram assim com um monte de coisas, porque não vai poder isso, não vai poder aquilo, que eles vieram com a visão do mercado de seguros, né? Para poder aplicar nas associações, só que isso não tem sentido. Mas qual que é a proposta que está sendo discutida e que o pessoal está ouvindo, né? A gente está conseguindo ter grandes avanços nisso aí por parte da SUSEP. Ô Breno, primeiro eu quero fazer uma menção aqui ao deputado Reginaldo Lopes, que ele foi uma figura, e ainda é uma figura de suma importância no processo regulatório, porque ele, tal como eu, acreditou que era possível, né? E aí, a partir do acreditar, a gente moveu o mundo para isso acontecer. Então, eu não posso deixar de citá-lo aqui nesse encontro e dizer que ele também é uma figura de muita interlocução com o setor de seguros. Ele poderia ter virado as costas e dito o seguinte, já
o meu papel como legislador está feito, a lei está aí, tchau para vocês, entregava e ia embora, né? E ele não, ele continua nesse processo. Eu acho que o primeiro texto infralegal, porque o que aconteceu? A SUSEP estava quietinha no canto dela, de repente surge uma lei e fala assim, ó, a SUSEP vai regular um setor, esse setor é o mutualismo dentro dos princípios do rateio e tal, uma coisa que a SUSEP, a grosso modo, não tinha uma compreensão clara de como funcionava, não conhecia o dia a dia das associações, não conhecia a quantidade de empregos que esse negócio gera, a quantidade de consultores que estão nisso, a desconcentração de... Então a SUSEP não sabia disso. A SUSEP, ela levantava pensando em seguro, ela almoçava pensando em seguro e ela dormia pensando em seguro. Ou seja, o mercado dela era seguro. E conceitualmente, seguro eu recolho um prêmio para garantir algo futuro. Né? Então, dentro desse conceito de seguro, o primeiro texto infralegal da SUSEP, na minha compreensão, não houve nenhuma... eles não foram levianos. Eles foram... eles não compreenderam a atividade de uma forma muito clara. E aí, nesse primeiro texto infralegal, ele acaba aplicando a SUSEP, acaba sugerindo, né? Isso não foi aplicado ainda, sugerindo algumas iniciativas que eram iniciativas próprias do mercado de seguros. A exemplo, o próprio instrumento de reserva, né? As reservas para garantir algo futuro, sendo que a solvência é rateio de despesas daquilo que já aconteceu. Se a gente fosse fazer uma analogia entre seguro e proteção veicular, seguro conceitualmente é risco futuro incerto. Na proteção veicular seria fato passado e certo, então a gente é rateio de despesas, reconhecer que a solvência está alicerçada nesse rateio, né, que a gente tem um fenômeno social, que esse fenômeno social ele tá em vários rincões do Brasil, né, espalhado Brasil afora, e que eu não posso botar uma carga nessas associações, e a grande maioria são pequenas associações, né? Eu não posso botar uma carga nessas associações que ela não tenha capacidade de carregar. Como exemplo, eu conheço associações que têm 1000 e poucos associados, que está numa cidadezinha lá no interior de Pernambuco, que ela opera ali, aquela regiãozinha dela lá, que esses 1000 e poucos associados ela deve arrecadar por mês lá, sei lá, 200 mil reais, né, para amparar esse rol de associados. E aí apresenta-se dentro de um projeto, dentro de um texto infralegal, a exigência de 2 milhões, mais não sei quanto de reserva, e acabava inviabilizando essas pequenas associações. Alguém tinha dito para a SUSEP que a grande maioria das associações eram associações nacionais que operavam o Brasil inteiro e que não tinha essa história de gente regionalizada. Mentira, né? Nós sabemos que a grande maioria são associações regionalizadas. E se a gente for considerar associações nacionais, é possível que a gente não encontre 20 no meio dessas 2.000 associações. Então, nós apresentamos um estudo, e que esse estudo foi feito a várias mãos, Dr. Gabriel Borges, Isabela Bonfim, doutora Maíra, doutor Renato Assis, posso esquecer ninguém. Uberlândia? O doutor Luiz de Uberlândia, né? Então tivemos... Aí a Brasil Atuarial pegou esse compilado todo e a gente desenvolveu um trabalho na compreensão que as associações teriam as suas administradoras, mas elas não são... A associação não é administradora, são figuras diferentes, mas que a gente não poderia botar um peso muito forte na administradora ao ponto de inviabilizar. Nós apresentamos um estudo onde as administradoras nasceriam com um capital de 400 mil reais, a exemplo que era o consórcio, né? E a gente apresentou, inclusive, que esses 400 mil fosse feito de duas formas, os primeiros 200 mil à vista, isso vai acontecer no período dos próximos 2 anos, e que os outros 200 mil fosse dividido em 12 vezes. Eu estou acreditando muito que isso vai ser possível, né? E se não for possível esse número, vai ser um número muito parecido com isso. Porque quando nasce uma administradora, eu vou colocar entre aspas, né, a palavra risco administrativo, ela ainda não existe, porque ela ainda não está operando, né? E a partir do momento que ela começa a operar,
E aí ela pode constituir algumas reservas que eu chamo de contingenciamento, que são reservas que são próprias da própria operação. Por exemplo, quem paga pelo associado que não pagou? Contingenciamento. Quem que paga algum tipo de severidade que possa acontecer naquele grupo de associados que tem 1.000 associados, que tem 1.500 associados? Contingenciamento. Isso é um modelo muito parecido com o fundo de reserva do consórcio. Então nós apresentamos isso para a SUSEP, tem avançado, que a abertura da administradora tenha um capital menor, né, porque ela não opera ainda, e que qualquer tipo de reserva, que não seja reserva de risco, porque a gente não está pensando no futuro, a gente está falando no momento atual, que a gente não vai desconsiderar que o rateio é um instrumento de solvência. Qualquer tipo de reserva que se construa, ele tem que ser a partir do marco zero. Eu começo hoje, eu começo a construir essa reserva durante um tempo. Mas não são reservas para garantir algo futuro incerto. É para, de fato, contingenciar a operação da associação. Isso tem avançado, a gente já, em conversas com a SUSEP, e aí é uma boa notícia para você que é consultor, você, no primeiro texto infralegal, você estaria vinculado à administradora, mas isso já está apaziguado dentro da SUSEP, você vai estar vinculado à associação, então você, consultor da Top Brasil, você vai estar ligado à Top Brasil, tal como é hoje, você é o canal de distribuição, você vai ter as suas remunerações preservadas conforme seu plano de carreira dentro da entidade. A SUSEP não vai entrar nisso, nessa relação consultor à associação. A gente caminha com grande expectativa, essa expectativa passa de 90%, que o prazo pós-texto final vai chegar aos 24 meses, né? Que a associação, de fato, é esse canal mantenedor de todo o processo. Então, a gente resgata a compreensão da associação, né? Essa estrutura, esse ecossistema do modelo associativo. Isso eu estou acreditando demais, né? A exemplo que eu venho acreditando já tem tanto tempo, eu continuo acreditando e hoje eu estou acreditando porque, principalmente, a SUSEP, e aí eu faço também o reconhecimento ao Carlos Queiroz, toda a diretoria da SUSEP, que a SUSEP tem sido solidária às nossas demandas, que tem compreendido as nossas tipicidades, aquilo que nos afasta do seguro. A SUSEP tem uma vontade imensa que, de fato, o setor regulado tenha essa capilaridade de distribuição, que não tenha as concentrações, né? E que seja capaz, de fato, essa regulação trazer um tempo próspero para as associações, um tempo de oportunidades e que construa-se prosperidade para as administradoras que vão estar vinculadas diretamente às associações e que, principalmente, que o associado, como figura central, como a figura mais importante de todo esse sistema, seja extremamente protegido e que ele não tenha a dúvida que, a exemplo de outros setores regulados, que quando ele de fato precisar da proteção patrimonial mutualista, ele vai ser alcançado. Exatamente. Eu acho que a gente está no caminho certo, né, Caubi? Demais. Eu acho que é o tal da política, né? Se a gente não tiver disposto a discutir política, se a gente não tiver disposto a construir as pontes, a gente acaba perdendo para a gente mesmo. Tem que estar disposto a discutir, como você falou. Tem gente que não quer parar para fazer um debate, não quer parar para ouvir o outro lado e achar uma forma. Aí não anda, a pessoa fica travada, né? Tem gente que enxerga o copo com a água pela metade, pode estar meio cheio, meio vazio, né? E aí tem gente que, em vez de apresentar solução, caminhos, prefere ir para o campo da briga, né? E a briga não é um ambiente... Não é o caminho. Não é o caminho, né? É até isso, cara, porque assim... eu acho que assim, a SUSEP, ela tá dando voz, tá dando ouvidos, né, para você, para FAM, para CN Mútua, muito por conta de todo esse movimento que está sendo feito. Vocês estão conseguindo mostrar de forma representativa que vocês têm... aquele modelo lá da assinatura, foram mais de 3.000 assinaturas, né? Do abaixo-assinado para a SUSEP. Todo esse movimento com o pessoal também do sindicato também que está chegando para poder representar associações. E aí começa a vir um movimento que o pessoal tem que dar ouvidos, entendeu? Tem que sentar na mesa para poder ter um debate. Porque assim,
a gente, né, eu acho que tá querendo o melhor para o segmento. A gente não quer que o associado seja prejudicado. A gente não quer que uma associação quebre e deixe os outros com prejuízo. A gente quer que esse mercado cresça, né? Isso vai ser bom para todo mundo. Então, aquelas pessoas que ficam com a mentalidade pequena, não, quero só esse grupo fechado. Cara, isso é muito ruim pro segmento. E até por isso que eu tenho uma visão, Calbi. A gente sempre tem que pensar nos negócios, a gente sempre tem que pensar nos projetos que sejam bons para todos. É isso aí. Porque aí o negócio ganha uma força e aí ele vira um movimento e aí ele vai ganhando mais força e aí vira uma bola de neve de coisas positivas que ninguém consegue mais parar, cara, entendeu? E eu acho que é isso que tá acontecendo aqui. A gente teve sorte também, ô Breno, e aí você citou até o Sinibref, né, que é o sindicato que representa as entidades associativas no país. Ele também aparece num momento importante para nós, né, que ele desperta na gente uma consciência mais forte ainda do modelo associativo. Ele tem uma forte representatividade das associações. E esse conjunto, né, que são as associações, as federações, a confederação, o sindicato, isso vai fortalecendo o debate. E aí é o que você disse, né? A gente passa a, de fato, estar mais fortes, né? Se a gente não for capaz, e aí eu digo o seguinte, nós temos diferenças? Não, nós temos diferenças, né? Até porque o princípio da democracia é aquilo que tem que existir as diferenças. Mas, pelo bem comum, é necessário que nós tenhamos condições, é necessário que nós sejamos capazes de esquecer aquilo que nos afasta, né? E aí são convicções pessoais, e entender o setor como uma estrutura só, né? E que essa estrutura a gente consiga estruturar uma representatividade para esse setor. A partir da regulação, tem muita gente, e aí eu vou dizer que são interesses isolados, que querem que aquilo seja para poucos, né? E aí é aquele que em algum momento ele sofreu preconceito, né? E aí a partir do momento que ele falou, opa, agora eu passo a ser aquele que exerce o preconceito, né? Então a gente tem que ter a sensibilidade que isso é para todo mundo, né? Que o setor tenha a capacidade de se organizar, e eu acredito demais nisso. Eu sou um cara que sempre acredita, eu acredito nas transformações. Eu acho que a gente vai chegar num tempo que esse setor vai estar tão forte e tão unificado que a partir dessa unificação, que todos os dias isso vai acontecendo, a gente vai ficando mais representado. Acho que tem coisas que tem que acontecer ainda. Eu acho que nós temos que fortalecer o consultor, que o consultor faz parte desse sistema todo. Nós temos que construir a profissão de forma formalizada do consultor, porque hoje o consultor ele é um representante, mas um representante que não tem uma categoria formalizada. Nós temos que trabalhar o fortalecimento do consultor, nós temos que trabalhar junto ao sindicato a representatividade dos funcionários das associações e que eles tenham direitos e obrigações definidas em convenções coletivas. O setor está em processo de construção, né? Então eu acho que ainda muita coisa vai acontecer, muita coisa está sendo construída, e que nós sejamos capazes de esquecer aquilo que nos afasta e que aquilo que representa o bem comum seja aquilo que vai nos nortear. Exatamente. É isso que eu acredito. É porque juntos somos mais fortes, né? O da fã é juntos somos fã, né? Mas juntos somos mais fortes, né? Exatamente. Se a gente une as forças ali, a gente consegue fazer coisas assim que vão agregar para todo mundo, né? Vai agregar para a SUSEP, vai agregar para o associado, vai agregar para as seguradoras, que eles vão poder receber, não vão ter que assumir todo o prejuízo, né? Então acho que é uma coisa que... Acho que é isso, Calbi. A gente tem que seguir fazendo o que é certo, o que é bom para a maioria.
Eu acho que a gente tendo essa certeza ali que a gente tá fazendo o que é certo, cara, é certeza que vai ser sucesso. É dormir com a consciência tranquila. Exatamente. E que as coisas vão dar certo e que a gente Dar. vai conseguir tirar. Eu pego muito isso da sua forma de pensar, porque, cara, não tem como dar errado. Você tá fazendo tudo certo. Você tá pensando no próximo, você tá pensando no coletivo. Tipo, quem que impede isso, cara? Ou, não tem como, né? É muita coisa positiva. Mas, o Calbi, até aqui, para também a gente poder pegar uma visão sua, como que você gostaria de ser lembrado? Como que você quer ser lembrado aqui nesse segmento? Eu quero ser lembrado como uma figura que foi importante no processo e que, principalmente, foi um sujeito aguerrido que não deixou haver distorções sobre a nossa atividade, que não deixou ninguém para trás. Eu não quero ser lembrado com aquele que abandonou companheiros pelo caminho. Eu acho que ninguém pode ser deixado para trás. Eu acho que todo mundo tem que dar a mão para todo mundo e a gente seguir junto em bloco. Eu acho que eu quero ser lembrado assim, como uma figura capaz de ajudar a desenvolver, a proteger e a estruturar o setor. Eu acho que eu quero ser lembrado assim. Porque eu vou ter orgulho lá na frente quando minhas filhas, meus netos, né, souberem da minha história. Eu quero que, o vovô era um cara diferente, um cara que não deixou ninguém para trás. Eu não quero ser lembrado como um cara que pensou em mim em primeiro lugar. Eu quero ser lembrado como um sujeito que pensou na coletividade, que a coletividade me alcança. Eu não fiz voto de pobreza, não é voto de pobreza, mas que a coletividade seja capaz de me alcançar. Mas não que eu me alcance e deixe a coletividade de lado. Eu vejo muito assim que você foi e é um construtor, mas agora você já está também fazendo uma unificação, né? Fazendo o negócio durar para sempre. A gente criar um bloco realmente assim com estabilidade para as pessoas poderem realmente olhar para o futuro e ver que esse negócio vai estar aqui, vai ser maior ainda, né? Essa terra, esse oceano azul, né? Essa terra de oportunidades. Alguém pensou no Uber, não pensou? E eles não tomaram pancada de todo lado? Não está aí, não é uma realidade? Faz parte da sua vida, faz parte da minha, né? Então, um conjunto de pessoas pensou na proteção veicular, nesse modelo democrático, pensou no consultor, pensou no todo esse ecossistema, né? Um conjunto de pessoas pensou nisso, está aí, é uma realidade. Né? E vai acontecer um monte de coisa aí. Agora, quando eu fui operador de telex, tá? Quando eles inventaram o e-mail, eu perdi minha profissão, né? Eu era operador de telex. Então, não pensaram em mim quando inventaram o e-mail. Mas é um processo de construção, Faz né? parte, Coisa né? nova que vai surgir. Faz parte, mas eu acho que o movimento unido e fortalecido, ele passa pelas crises, ele passa pelas mudanças e se torna cada vez mais forte. Então, sem dúvida. O pessoal fica com muito medo por todas essas mudanças, alterações, mas, cara, vai vir só coisas boas nisso aí, eu tenho certeza disso. A gente vai sair muito mais forte, vai sair muito mais unido, com muito mais representatividade. Ouro duro, né? Nós já apanhamos demais, né? Vamos trazer melhoria, não somente para as associações, mas para os consultores também, que, como você falou, cara, são mais de 50 mil pessoas hoje aí que não tem quem defendê-los. Então, acho que isso é muito importante a gente lembrar, porque não são todas as associações que são como a Top, né? Que a gente olha ali para o consultor, a gente olha para ele, a gente quer o bem dele, a gente vai ser justo. Então, acho que a gente tem que organizar a casa para todos, associados, consultores, colaboradores, associações, né? É pensar no todo, né? Que aí a gente faz Não pode dar preguiça, não, que você vai pensar em tudo, né? Porque o tamanho disso, né? É porque, como você falou, Calbi, atrás de um morro tem outro morro. Tem morro. Vai vir morro e não acaba. Exatamente. Então, assim, atrás de um desafio, vão vir outros desafios e não vão parar de vir desafios. Só que a gente vai ficando cada vez mais forte, né? Mais resistente a passar por morros, a passar por esses desafios. Cada vez mais forte também com movimento, não só sozinho, né? Então, cada vez é mais fácil realizar o impossível. Eu também acho.
você está realizando. Tem Parabéns até isso. pro nosso setor. Exato. Tem até isso aí que uma vez eu falei com uma pessoa do segmento também. Eu falei, não, cara, é fácil fazer venda, é fácil formar equipe. Cara, como assim é fácil? É difícil pra caramba, né? Pra eles é difícil, mas pra gente que já tá ali subindo morro atrás de morro, é fácil, cara, entendeu? Tipo, então, hoje eu acho que pra você pegar esse desafio político já é uma coisa fácil, porque você já tá acostumado, você já sabe o que tem que fazer. Você já sabe que vai ter desafio, você já sabe que vai ter gente que vai virar as costas, você já sabe que vai tomar não, mas faz parte, né? Faz parte. Tem mais de 10... O não já existe, né? Eu vou trabalhar o sim. Exatamente, mas eu acho que era isso, Calbi. Acho que foi uma das melhores entrevistas que a gente teve aqui. Acho que você conseguiu passar um pouquinho de quem que é essa grande pessoa, da sua jornada, de todos os desafios que você já viveu e que ainda vai viver. E tem muita coisa ainda, né? Exatamente. E agradecer você aqui pelo seu tempo. Sei que é corrido demais, né? Não para. Mas é muito bom que eu acho que não só o pessoal da Top, mas de outras associações, de outras empresas do segmento vão poder ter essa oportunidade de ouvir, né, a sua história aqui com a gente hoje. Eu que sou grato, meu amigo. Exatamente. Obrigado. Muito obrigado. Quer mandar um abraço para alguém aí, mandar para o pessoal, para a gente finalizar aqui hoje? Eu vou mandar um abraço para toda a equipe da Top Brasil, vocês que estão fazendo essa revolução do bem, né, que é transformar vidas, vocês que estão... Quando eu falo toda a equipe, é a equipe administrativa, a equipe de consultores, aqueles que estão trabalhando junto com essa marca Top Brasil, que tem carregado essa marca para todos os cantos e que cada vez que eu vejo um movimento eu me encho de orgulho, porque vocês são o grande orgulho que eu tenho também, né, na minha caminhada. Então, parabéns para toda a equipe da Top aí e muita coisa boa vai acontecer. Eu tenho certeza que hoje são quase 1.000 consultores, daqui a pouco vão ser 2.000, 3.000, 4.000, 5.000, né? À medida que as coisas crescem, as oportunidades também acontecem. Exatamente. Gente, agradecer a todos vocês aí, lembra de deixar o like aqui, seguir o canal, porque a gente sempre vai estar trazendo personas como o Calbi aqui, para trazer muito conhecimento, muitas novidades aí para vocês que estão vindo. Sempre lembrar que o melhor está por vir. Obrigado, viu, Calbi? Até o próximo episódio aí do Top Cash.